um roteiro simples, uma pequena introdução, falar por que eu estou desenvolvendo esse sistema, a arquitetura do sistema, como é que os módulos são distribuídos dentro de uma rede, e vou começar a escrever cada módulo separado, algumas precauções que eu achei interessante colocar e algumas pequenas conclusões. Como a gente sabe, todo mundo está ciente disso, o número de ataques que as empresas recebem é muito grande. Se a gente for levantar uma estatística, que é interessante, se alguém tiver, me passa para me colocar na dissertação de mestrado, a quantidade de ataques que uma empresa recebe por dia por número de pessoas que trabalham com segurança na própria empresa. Isso é uma estatística interessante que para mim será de grande valia. Então a gente sabe que tem muito... Os atacantes eu quero considerar tanto pessoas quanto worms, porque os worms foram desenvolvidos por pessoas. Então, se a gente tem muito ataque hoje em dia, eu acho interessante a gente poder estudar esses ataques. Quem sabe a gente consegue aprender algumas ideias diferentes com eles. Por exemplo, o caso de rootkits ou backdoors ou exploits diferentes é um caso interessante. Já que tem várias pessoas tentando vários sistemas, quem sabe algumas dessas ferramentas que o pessoal utiliza são ferramentas diferentes, que não são publicadas, que as ferramentas são distribuídas em underground, né, os exploits zero days ou rootkits diferentes. Então é interessante a gente pegar essas ferramentas e estudar como é que ela funciona, de forma que a gente consegue de forma que a gente consiga utilizar esse conhecimento para poder desenvolver ferramentas para poder estar detectando e impedindo esse tipo de ataque. Por exemplo, uma assinatura de snort, então um snort de detecção de intrusão baseada na assinatura. Então se ele não conhece uma assinatura de um ataque, ele não vai detectar um tipo de ataque novo. Então a gente precisa ter, por exemplo, um sistema vulnerável, um exploit, a gente roda nesse serviço, analisa o código o tráfego de rede, baseado nesse tráfego de rede, a gente procura por padrões específicos e daí a gente gera uma assinatura. Então é interessante poder estar estudando esses tipos de casos. Uma motivação também é aquele livro escrito pelo Clifford Stoll, chamado Cuckoo's Egg, que eu li, um livro bastante interessante, onde ele relata uma invasão sofrida pelo LBL. Esse livro foi publicado em 1989, onde ele trata um caso que, ao invés deles expulsar os atacantes de uma máquina, depois de detectar esse tipo de invasão, eles resolveram acompanhar o ataque desde a origem até o final, de forma que eles conseguissem identificar qual é a origem dos atacantes, por que eles estavam interessados em atacar o LBL. Porque se a gente utilizar sistema de detecção de intrusão, faros, então são informações estáticas. Muitas vezes a gente pode saber, a gente não consegue descobrir se realmente é uma empresa concorrente querendo roubar informações confidenciais ou uma vingança por um funcionário de uma empresa. E às vezes a gente consegue capturar essas informações com o estudo dos ataques. Então, como o Lúcio e o professor Montes mostrou aí a respeito do que são honeypots, no meu caso eu estudo aqueles honeypots de alta interatividade, ou seja, são máquinas preparadas para ser comprometidas, ou seja, são sistemas operacionais reais, instalações de sistemas operacionais, onde a gente procura estudar certos tipos de vulnerabilidade de acordo com o interesse. Por exemplo, vamos estudar quem está interessado em atacar uma Apache SSL. Então a gente instala uma Apache SSL, procura uma distribuição que vem com uma versão vulnerável do sistema, coloca numa honeynet e vamos ver o que o pessoal faz após atacar esse Apache que ele está interessado em fazer. Disparar outros ataques, puxar backdoors, etc. Então, no começo das honeynets, a captura dessas informações eram feitas por sensores. Que tipo de informação que eu estou querendo dizer? As informações referentes às atividades do atacante dentro de um honeypot, por exemplo, as teclas pressionadas, o retorno dos comandos, saber o que ele está visualizando na máquina dele. Ou seja, a ideia é clonar o terminal, pegar um terminal que ele está vendo para atacar e a gente poder reproduzir esse ataque em uma outra máquina, de forma que a gente pode estar estudando o que ele está fazendo, as teclas pressionadas, as ferramentas que ele baixa, descobrir como é que ele utiliza essas ferramentas, etc. E essas informações, até um tempo atrás, elas eram coletadas através dos sensores na rede. Porque os sensores têm uma honeynet, além dos IDS, além deles
gerado em alerta, geralmente eles coletam todo o tráfego de rede, de forma que a gente consiga propiciar um estudo detalhado. Só que hoje em dia o que está acontecendo é que os atacantes estão um pouco mais espertos. Eles estão utilizando backdoors criptografados, ou seja, se a gente pensar em estudar apenas os dados coletados através de sensores, para a gente não há interesse. Então a ideia é a gente coletar essas informações de teclas pressionadas, etc., antes que essas informações sejam criptografadas. Então a gente utiliza algumas técnicas a nível de kernel para poder estar colhendo essa informação. Isso é uma motivação que levou a gente a desenvolver esse sistema. Então a arquitetura que a gente utiliza nesse sistema, aqui eu não estou interessado na arquitetura da RunNet, estou querendo só mostrar a distribuição dos módulos que a gente utiliza no sistema. A gente tem os Smart L, que são loggers, são módulos de kernel instalados nos honeypots, que vão estar capturando todas as informações que a gente acha de interesse. Numa máquina central, a gente utiliza dois módulos. Um módulo coletor, que trabalha como monitorador de tráfego de rede, coletando todas as informações que passam no barramento, identificando quais informações vão referentes aos exportados pelo Smart L, faz algum tipo de processamento, limpagem de dados, correlação de informações e armazena isso em arquivos textos. Então é uma aplicação simples, a gente não pensou em usar banco de dados, nada. É um arquivo texto onde o pessoal quiser fazer um script em Perl ou usar um grep para estar correlacionando as informações, coisa trivial. Desse outro lado da máquina central, como se diz, são os get-gets, para a gente não interessa, ou seja, são uma aplicação Unicurse que eu vou mostrar depois, de forma que possibilita a gente analisar os dados que estão coletados, ou seja, a gente pode estar analisando todas as sessões dos ataques. O honeypot, o honeypot foi invadido em tal hora e tal hora, então a gente pode reconstruir essa sessão e analisar todos os comandos de dados, o que o atacante estava vendo no momento do ataque. Então, o interessante mais são esses dois módulos aqui. O único módulo dependente de sistema operacional, no meu caso, é o Smart L, devido a algumas modificações a nível de kernel. Os outros ferramentas a gente optou por ser código portáveis, pode ser compilado em outros sistemas. Então, o Smart L, o Smart Logger, ele foi desenvolvido para ser trabalhado em sistemas operacionais Linux. No momento, tem uma ferramenta chamada CBEC, utilizada pelo RunNet Project. Na verdade, a gente começou o desenvolvimento junto com eles, só que até eu entrar no projeto, aprender as informações, como é que a gente trabalha a nível de kernel, etc., o pessoal saiu na frente. Tem uma equipe liderada por Eder de Bala, então tem uma equipe já de universitários, professores, então eles foram muito mais rápidos que eu. Então, eles lançaram na frente essa ferramenta, mas o início do desenvolvimento foi tudo junto, no começo do ano passado. Eu acompanhei o desenvolvimento do CBEC desde a versão 0 até a versão 2.01, que eles estão utilizando hoje em dia. Só que o CBEC, o que acontece com ele, que ele o foco dele é somente capturar as teclas pressionadas, ou seja, ele não está preocupado em retorno de comandos. Por exemplo, se alguém digitar um arquivo via VI, ele não consegue capturar, ele só pega as teclas pressionadas, assim como alguém entrar no manual, enfim. E o CBEC também, a ideia dele é estar capturando ferramentas que são copiadas via SCP, que não é o nosso caso. Então, como o CBEC é GPL, a base dele está realmente interessante, bem feita, então a gente resolveu implementar algumas coisas. Como o código nosso também é GPL, então a gente tirou a parte log do CBEC e adicionou o nosso código. Então a gente trocou um mecanismo de monitoração, como é que ele captura essas informações, como é que os dados são transferidos, isso eu vou entrar em mais detalhes, é uma parte bem técnica, eu vou tentar transferir essa informação de uma forma bem didática. Como é que a gente oculta um tráfego de rede também num honeypot? Isso é interessante, porque o atacante não pode perceber que no momento que ele está, digamos assim, pressionando as teclas, ele ao mesmo tempo coloca o sniffer, ele não pode perceber que as teclas que estão pressionadas estão sendo exportadas para uma outra máquina. Então ele pode ficar desconfiado disso. Então tem algumas técnicas que a gente utiliza a nível de kernel para estar escondendo essas informações do atacante. Então a gente ilude até os sniffers. Ou seja, os sniffers não pegam todas as informações, como a teoria diz, né? E um módulo também que eu utilizo bem simples para esconder o módulo do honeypot. A ideia nossa não é deixar que o Smart Logger fique invisível, ou seja, se o pessoal utilizar alguma
técnica de detectar módulo, beleza, que detecte. Porque a intenção nossa não é que esse sistema seja utilizado de forma ilícita. Né? Então, tem algumas precauções no desenvolvimento que eu vou mostrar depois que a gente adotou. A forma que a gente monitora essas informações, a gente apresentou no SSI esse ano, que aconteceu agora no mês passado, e o artigo pode ser baixado do site da HoneyNest, o pessoal que estiver interessado em saber como é que essas informações são capturadas a nível de kernel, está lá no artigo. Basicamente eu trabalho com duas operações, que as operações de leitura e escrita nos terminais e as operações de read e write no sistema. Eu optei por trabalhar com essas duas informações devido a dois pontos interessantes. A sysread, ela é responsável, vou tentar passar rapidamente, não é o foco dessa apresentação, isso eu apresentei no SSI, mas a sysread é responsável por escrever qualquer dado no sistema, como os Unix trabalham com FD File Descriptor, independente se eu estou lendo um arquivo, se está lendo de um socket, se eu estou lendo de um device, etc., tudo passa para a chamada de sistema, a sysread. É só para tentar situar rapidamente o que é uma chamada de sistema. Chamar de sistema é quando uma aplicação de modo usuário, ela deseja comunicar com algum código que está a nível de kernel, ou seja, uma aplicação quer acessar um dispositivo, então o sistema implementa esse dual mode operation, na verdade. Então ela faz uma chamada de sistema, opa, sistema operacional, eu quero acessar um dispositivo, eu quero fazer isso, então ela gera a chamada de sistema. Então aí o sistema intercepta essa chamada, associa um handler para tratar essa operação e retorna a informação para o usuário. A syswrite é a mesma coisa. O problema, se eu quiser capturar só as teclas pressionadas, eu posso estar monitorando o SDIN, beleza, sem problema nenhum. Mas o problema com o STDOut eu não consigo monitorar, porque o volume de informação é muito grande. Ou seja, qualquer aplicação que escreve no STDOut, independente se ela está com foco da aplicação ou não, por exemplo, se eu boto uma aplicação background que fica jogando um arquivo na tela, independente se eu estou visualizando essa informação ou não, esse dado é cuspido na tela. Então, esse dado é capturado também. Foi aí que eu resolvi trabalhar com as duas informações. Os processos que eles têm a capacidade de estar trabalhando com terminal, por exemplo, não são todos os processos que têm um terminal associado, né, que dá uma get TTY, por exemplo, lá no sistema. Então, eu capturo as informações que estão no terminal, então são informações limpas. Então, eu tenho certeza que essas informações são associadas a alguma seção de um ataque. Agora, as informações que não possuem terminal associado, por exemplo, a maioria dos acessos a backdoor, por exemplo, backdoor de net, lá o pessoal associa um bash a um inetd. Então, se o pessoal dá um telnet por exemplo, no net, o que vai acontecer? A operação de read e write do terminal eu não vou conseguir monitorar. Então, foi aí que eu adotei a solução disso. Se tiver um terminal associado a um processo, eu monitoro as informações do terminal. Se caso contrário, eu monitoro toda a chamada de sistema read e write e deixo com que o meu coletor trate as informações para limpar, para saber se realmente a informação é útil ou não. Então assim eu consigo, com essas duas técnicas, eu consigo realmente clonar o terminal do atacante. Então a gente pode estar estudando o que ele está fazendo numa máquina. Agora, como é que a gente transfere os dados? Então a gente está, como a gente está atuando em módulo de kernel, tem que transferir esses dados ao módulo de kernel também. Então a forma que a gente trabalha para transmitir os dados ao módulo de kernel é a mesma forma que, digamos, uma aplicação que é escrever num device driver. O kernel, no Linux, kernel do Linux para mim é errado, porque o Linux é o próprio kernel do sistema. Então, no Linux, o skbuff é a representação de um pacote dentro do kernel. Tanto do Ethernet ou outras aplicações a nível de enlace, até os dados, são tratados numa estrutura chamada skbuff. O pessoal pode estar acompanhando, é definido nesse ponto H aqui, ó. Então, o que acontece? Para me transferir os dados via kernel, eu faço o mesmo processo que o próprio kernel faz. Ou seja, eu preparo o pacote manualmente, preencho os cabeçalhos normal, sei alguns padrões da skbuff e chamo a função do driver de placa de rede, chamado hard start execute. Essa função está responsável dentro de um dispositivo, dentro de um driver de rede. O pessoal pode abrir os drivers de rede aí para ver que tem essa informação. Essa informação, na verdade, é chamada numa estrutura chamada Net Device, que dentro do kernel ela mapeia uma interface de rede. Então a gente prepara os dados e passa o skbuff para esse hard start. Então nisso o kernel começa a transferir essa informação. O pessoal pode ter até um módulo de kernel interessante, lá o pessoal faz uma pasta, módulo de kernel, então o pessoal utiliza umas técnicas desses para estar transferindo o pacote. É interessante.
Então, esse é o processo de transferência dos dados do nível de kernel. Agora, uma técnica bastante interessante, eu quero gastar um pouco de tempo aqui, isso eu vou estar escrevendo um outro artigo também sobre, nessa parte de técnica de comportamento de tráfego, de rede em honeypots, intenção é só estudar honeypots, de alta interatividade. Porque, como eu disse, se a gente está capturando os dados, os atacantes não podem perceber que estão sendo monitorados. Um caso que eu posso citar disso que aconteceu foi o caso principal da criação das honeypots. Por exemplo, no dia 25 de fevereiro de 1999, um analista de segurança chamado Lance Spitzner, que trabalhava na Sun, ele resolveu colocar uma máquina Red Hat 5.0 na internet de forma a estudar as atividades que o atacante faziam. Em quanto tempo eles conseguiam atacar essa máquina, por que estão querendo atacar essa máquina, qual a motivação que levaram eles. Então, surpreendentemente, em menos de 15 minutos que ele plugou o cabo de rede na máquina, a máquina foi comprometida. Porque então ele ficou todo esperançoso, agora eu vou estudar a máquina, tal. Só aconteceu o seguinte, em um certo momento o atacante percebeu que estava um honeypot, porque devido a alguns deslizes que ele deve ter colocado, deve ter esquecido na verdade, que aí o atacante detonou a máquina, apagou todos os registros e tal. Então a intenção nossa não é fazer uma análise forense da máquina, recuperar informação, não, é um estudo simples, uma honeypot. Então o atacante detonou, apagou todas as ferramentas, tudo. Então foi aí que o Lance Spitzner resolveu, parou pensar, opa, se eu quero estudar as atividades do atacante, eu vou precisar muito mais que um honeypot. Vou precisar de um ambiente de rede, de forma que eu consiga colocar esses dados num local que não seja acessível para os atacantes. Então foi aí que ele resolveu, implantou a ideia de honeynet. Então, na verdade, é um conjunto de honeypots com uma estrutura de rede, com técnicas de contenção de tráfego, para não deixar com que o atacante, após comprometer uma honeynet, dispare ataque para outras máquinas, e ao mesmo tempo ele não pode perceber, a gente tem que deixar que ele baixe as ferramentas dele, senão não tem objetivo nenhum, que ele pense que está realmente atacando uma máquina real. Então tem algumas técnicas. Então a gente utilizou técnicas em kernel space, que é o que eu estou apresentando aqui. As técnicas de user space foram apresentadas no artigo do SSI, também está lá, como capturar as informações em user space. Mas, enfim, após capturar a informação, eu preciso transferir essa informação. Mostrarei lá como é que a gente faz nível de kernel, rapidamente. Agora é o seguinte, então o atacante coloca o sniffer de rede, o cara começa a digitar, fazer os ataques dele, acessar a máquina, e ao mesmo tempo ele percebe que toda vez que pressiona uma tecla, um dado sai de uma máquina. É estranho, mesmo que esse dado seja com o endereço de origem alterado, ele pode parar para pensar, opa, tem uma coisa estranha aqui. Então existem técnicas de estar ocultando o tráfego de rede a nível de kernel. Isso que eu vou querer mostrar. Só uma função que eu quero, um módulo, esse aqui é um módulo de kernel, a FPEC, depois eu vou tentar explicar rapidamente como é que funciona. Esse módulo é responsável por capturar todos os tipos de dados, ou seja, a pilha de protocolos genéricos. Parece assim que os níveis trabalham no Linux. Eles vêm dessa fila aqui, a FNet, que é implementada, na verdade, é implementada por esse módulo de kernel. A pilha TCP/IP é implementada por um módulo de kernel chamado FNet, que eu vou mostrar. E, na verdade, a condição que a gente coloca, uma técnica, a gente coloca essa informação nessa função, Packet Receive Message, ou seja, quando a placa de rede receber informação, for passar para o kernel, intercepta um nível e fala, opa, é referente a tal MAC address, não vou passar para a pilha de cima, então a gente dropa o pacote ali. Então assim que a gente consegue ocultar essa informação. Só tem dois pontos interessantes. A gente pode trabalhar no kernel alterando o código-fonte de kernel e recompilando o mesmo, que isso é um processo trabalhoso, não é muito interessante, ou a gente desenvolve módulos de kernel que são plugins para o sistema operacional, de forma que a gente consiga mudar o comportamento do mesmo, sem grande trabalho. Então é preferível a gente adotar essas informações, essas técnicas de módulo de kernel. Por isso que eu recomendo para o pessoal aí que você apresentou o Linux agora há pouco, aí as técnicas que ele configura o Linux, eu recomendo que não recompilar sempre a máquina Linux que não suporte a módulo de kernel. Qual é que seja, independente se é um operacional Linux, FreeBSD, Open, compila sempre sistema sem suporte a módulo de kernel. Já coloca no kernel as opções, os drivers que são realmente interessantes tal, e faz um kernel único e monolítico, né? Porque há controvérsias nisso, mas em questão de segurança eu prefiro isso. Mesmo assim, a gente não está seguro de que módulos de kernel podem ser inseridos no sistema. Dificulta, mas tem técnicas que a gente pode inserir módulo de kernel na área de memória do sistema operacional, mesmo que o suporte a módulo de kernel seja
desabilitado, que não é o interesse daqui. Só que a técnica, voltando ao CBEC, a técnica que ele adota é o seguinte: para saber se realmente um pacote vai ser escondido ou não, ele analisa o código de origem e destino do protocolo DP e os quatro primeiros bytes da área de dados, ou seja, ele coloca um chamado magic key. Ele coloca um valor qualquer e chega no momento da pilha, ele analisa: opa, é o valor A, é o valor B, beleza, então não vamos passar para a pilha de cima. Eu vou tentar ilustrar rapidamente como é que uma pilha, desculpa alguém, se eu falar besteira, por favor me interrompa aí, que é o que eu vou escrever na minha dissertação de mestrado, então eu queria eu errar agora que depois publicar uma coisa. Vamos ver como é que funciona rapidamente a pilha do sistema. Isso aqui eu peguei no Linux Journal. Tem dois artigos interessantíssimos que estão na referência bibliográfica do artigo. Esse artigo também eu mando PDF, não sei se vai ser disponibilizado aqui, mas vai estar na lista no site da RunNet, o pessoal pode analisar esse artigo. Na verdade, não estou falando dessa pilha no artigo, eu resolvi colocar isso para ilustrar. Como é que é o procedimento de captura de dados do kernel, desde a placa de rede. A placa de rede, quando recebe um certo tipo de dado, ela gera uma interrupção. Vou tentar ser didático, né? Posso estar errado. Ou seja, essa interrupção, o kernel associa o interrupt handler, que na verdade é o device driver. Associa, opa, então gerar uma interrupção X, quem vai atender isso vai ser o driver do dispositivo. Por exemplo, o pessoal que tiver o código do Linux, se quiser dar uma olhada, por exemplo, no driver 8260, lá o PLPEC ou o Tulip que eu utilizo, tem uma função geralmente chamada interrupt. O pessoal que tiver também pode dar um cacinhos, aquele comando para despertar os módulos de mostrar o símbolo chamado cacinhos menos MA, dá uma olhadinha lá no teu drive rede, se for o módulo, vai ter uma função de interrupção, que é um símbolo exportado pelo kernel. Também não vou entrar em detalhes para que serve isso. Então, o que acontece? Então, é associado uma função àquela interrupção. Aquela função trata essa informação, recebe o dado e chama uma função do kernel, chamada netIFRX. Essa função é responsável por retirar os dados do driver de rede. Ela recebe o dado. Já no formato SKBuffer. Se tem o formato SKBuffer, a gente pode analisar que realmente a gente pode estar ocultando o driver de rede direto no módulo de kernel, direto no driver de rede. A gente pode alterar o driver de rede para não passar certo dado para cima. Ou a gente pode alterar essa função aqui, a netInit, também. Beleza, enfim, o dado é recebido aqui. Depois, essa função tem que ser muito rápida, porque a interrupção a nível de hardware é interrompida, ou seja, até ele tratar isso, a placa de rede não vai receber mais nenhum tipo de dado. Então, essa função que ela faz, ela não faz nenhum check nenhum, ele pega essa informação, na verdade, checa se é o tamanho do MTU da rede, por exemplo, se é maior que 1.500 bytes, coloca esse pacote em duas filas. Essas filas no Linux chamado ptype base e a ptype all. A ptype base são aquelas registradas referente aos protocolos a nível de rede. Por exemplo, o IP registra uma família chamada ETH-PIP. O pessoal que trabalha com software de aplicação e software hall pode até ter trabalhado com isso para montar pacotes no tráfego de rede. Já na fila de ptype base é registrado no ptype base, é registrado uma função referente para uma função responsável por receber o dado daquela camada de rede. Ou seja, de um lado a IP receive, então se for IP, ele chama essa função IP receive. Se não for, ela chama uma função referente a IPX, tal, blá, blá, blá. Por outro lado, é colocado uma outra fila. Isso aqui é uma fila só, que eu queria mostrar. Por outro lado, tem uma fila chamada ptype all. Qualquer tipo de protocolo ele coloca nessa fila, independente ou não. É aí que, nessa fila, que realmente atuam os monitoradores de tráfego de rede. Eles leiam essa fila e retiram as informações. No packet receive dessa função aqui, desse módulo, isso que é um módulo de kernel, a FNet, ele já é incorporado no sistema, que é o responsável por tratar. O CBEC, ele altera uma função aqui, essa função packet receive dentro desse módulo de kernel aqui. Por que alterar um módulo de kernel? Porque esse módulo de kernel a gente pode desregistrar essa família de protocolo com tempo de execução. Ou seja, a gente pode carregar um outro módulo de forma que ele descarregue essa pilha de protocolo e carregue uma outra com um código alterado, ou seja, aqueles ifs condicionais. Aqui. Nessa mesmo código, nessa função que atua o que o pessoal fala aqui, o BPF no Linux é emulado. Então, a função chamada filter aqui,
que fica lá no código netcore filter.h, filter.c. É lá que é implementado o filtro BPF nos Linux. Esse aqui fica no net IPv6, no diretório net /IPv4, assim por diante. Então, ele altera esse módulo de kernel aqui. Se ele alterar esse módulo de kernel aqui, o que acontece? A gente consegue ocultar tráfego de rede. Há outras técnicas também que eu não vou entrar em detalhe, que eu não tenho tempo para isso também. Mas eu vou tentar montar um artigo aí que é interessante, explicando realmente como é que funciona a pilha de protocolos, onde a gente pode alterar e assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue ocultar tráfego de rede. É perigoso o uso de módulo de kernel. Eu recomendo um certo cuidado para o pessoal de segurança. Eu não coloco máquina minha com suporte a módulo. Opa. É o problema, que a gente está em nível de kernel, o módulo de kernel não tem restrição nenhuma. Então é complicado. Agora, já que o módulo é carregado, por exemplo, a gente tem que usar algumas técnicas simples. Por exemplo, ocultar de um LS Mode, assim por diante. A ideia não é deixar o módulo invisível. Se o pessoal utilizar alguma ferramenta para detectar o módulo, beleza, que use e que detecte esse módulo. Porque a ideia não é fazer um módulo que realmente esconda toda a sua evidência. Alguns cuidados, não exportar símbolos. Por exemplo, o carregamento desse módulo no RunNet é feito manual. A gente coloca num disquete. O módulo não fica fisicamente na máquina. A gente coloca num disquete, mutua a máquina, monta o disquete, carrega o módulo, tira o disquete e beleza. Então o módulo não fica fisicamente, porque realmente é uma rede de controle, uma rede controlada. Então esse é um código aí, um códigozinho que é utilizado em muitos rootkitzinhos aí por aí. Acho que foi desenvolvido pelo Stealth, o pessoal da Teso, que na verdade ele só retira a entrada do último módulo carregado. Já a gente carrega o módulo, depois carrega esse módulo clean, aqui ele faz. Daqui é uma lista duplamente encadeada, essa dismódulo aqui. Então, ele pega o ponteiro de uma lista e passa para frente. De forma que quando a gente dá um ls mode, a gente não vai ter interação. Porque uma vez carregado o módulo já alterou as funções, já fez o que tem que ser feito. Então, para o sistema não precisa ter controle desse módulo nenhum. Se a gente fizer isso, ou seja, a gente perde o controle do módulo. O módulo começa a agir por si só. Então esse módulo é escondido na máquina. Então a gente capturando os dados ocultos, a gente está enviando os dados de uma forma segura, então não deixando que o atacante perceba que esse módulo está instalado no sistema. Agora vamos falar do coletor. Não é interessante também que a gente utilize uma aplicação servidor para estar coletando esses dados. Por que isso? Porque isso poderia acarretar em mais um ponto vulnerável numa RunNet, não desejável. Por exemplo, se tem uma aplicação servidora, ela já pode estar suscetível a um ataque DOS, por exemplo, se alguém perceber. Então, não é interessante. O que a gente faz é o seguinte, a gente trabalha a nível de monitorador de tráfego de rede, uma ponte estratégica, a gente coleta todo o tráfego. Esse Smart Collector foi implementado utilizando a biblioteca PCAP. Por que isso? Ele captura aquelas informações em formato CPDump. Na verdade é formato PCAP ou formato CPDump, não sei como é que a comunidade chama, dependendo de um caso ou outro. É interessante que, por exemplo, eu posso utilizar o Smart Collector offline. Não precisa estar na rede ali, capturando todas as informações. A gente pode deixar o próprio CPDump capturando todas as informações numa RunNet e depois passar isso para o Smart Collector para retirar as informações e gerar os alertas para os administradores da RunNet, como acontece hoje em dia. A gente recebe alerta de tempos em tempos, sabendo quais atividades, os pacotes transferindo na rede e assim por diante. Esse cara tem o trabalho, por exemplo, de decifrar. Os dados são cifrados. Por exemplo, mesmo que a gente oculte o tráfego de rede, então é interessante decifrar os dados, porque para poder estar armazenando de uma forma segura na máquina. A gente limpa os dados, porque tem várias aplicações que utilizam aquelas cores N-curses, né? Então a gente utiliza limpar para retirar as informações de controle. Por exemplo, a gente entra no VIM lá. Se for analisar o VIM capturando informações do Bruce, vai ver que tem um monte de caractere maluco e tal. Dá um comando, por exemplo, também. A gente pega várias informações inúteis. Então limpar tem uma rotininha simples aí que a gente baseia em assinatura também. Eu fui analisando os padrões comuns e retirando as informações. Ele analisa essas informações, realmente são informações viáveis ou não, correlaciona algumas informações e armazena em arquivo texto, simples, nada mais. Os arquivos texto são armazenados numa seguinte estrutura.
IP do honeypot, horário de início da sessão do ataque e um arquivo chamado session.txt. Outras informações também são capturadas, informações do tipo PID do processo, ID do usuário, enfim, qualquer informação que a gente pode estar capturando, a gente pode estar armazenando em arquivo texto. Por exemplo, a gente pode estar tentando identificar a origem de um ataque, não é interesse do sistema. Para isso tem outros mecanismos na RunNet que tentam estar capturando, por exemplo, informações de rede, que não é interessante aqui. Mas para a gente pode estar, a nível de kernel, ao momento de iniciar uma sessão nova, a gente pode estar capturando informações de WTMP, por exemplo, que lá no WTMP, quando o pessoal associa um terminal, vai dar um IP de origem da onde o terminal foi alocado. A gente pode estar capturando essa informação, mas também não é interessante para a gente aqui. E o pior caso é estar identificando como é uma sessão. Isso tem várias reuniões lá no NIC, lá eu, o Lúcio, o Cláudio, a Cristina, o professor Mons, discutindo várias formas de a gente estar, como se diz, identificar quando que uma sessão de ataque acontece a nível de kernel ou não. Porque a ideia no Smart Log não é colocar nenhum processamento. O único processamento que tem é para cifrar os dados, mas isso nada, não tem nenhuma inteligência. A inteligência é feita no coletor, de forma para facilitar a portabilidade da ideia, depois pegar o módulo de kernel FreeBSD e tal, porque eu não estudei ainda, não tenho ideia como é que funciona, porque minha proposta de mestrado foi para trabalhar em cima do Linux, então eu estou tentando cumprir o que eu propus a fazer. Então tem vários dados. Foi aí que eu realmente decidi utilizar informações do terminal, porque o terminal dá informações preciosas para mim. Vamos correr então. Então eu tenho um pouquinho de tempo, às vezes eu começo a empolgar, deixar que eu fico 2 dias falando. Então, como é que eu identifico uma sessão de ataque que começou? Primeiro tem uma lista simplesmente encadeada, que tem os IP dos honeypots. Na verdade, eu guardo a informação inteira, a comparação é mais rápida do que string. Então, eu guardo aqui os inteiros. Esses aqui são os honeypots que eu consigo monitorar no RunNet. Aqui, nessa lista horizontal, eu tenho uma outra lista referente aos terminais que estão acessando ao mesmo tempo. Por exemplo, o cara pode estar acessando localmente, o cara pode estar acessando... localmente não aconteceu no RunNet, mas, enfim, a gente consegue tratar também. A gente guarda aqui informações dos terminais. Então, ou seja, se receber um pacote do IP tal que não tem um terminal local, então eu logo um outro nó. Ou seja, se eu colocar um outro nó aqui, eu sei que é uma sessão nova. Uma outra informação precisa é um Session ID, que a própria estrutura do TTY, Structure, que pode mandar do ponto H dele, informa para mim, chamado Session ID. Nessa informação eu sei que toda vez que é alocado um terminal, é alocado um número para essa sessão. O que acontece com isso? Porque aí eu sei que quando o atacante sair de uma máquina, porque pode ser que aconteça que o cara saia da máquina e o sistema operacional aloca o mesmo terminal para o cara, né? Mas o ID é diferente. Bom, se vocês tiverem outra solução, seja bem-vinda. Mas é isso, assim que está implementado hoje em dia. Smart Server é simplesmente uma aplicação TCP, aplicação servidor TCP simples, que aceita alguns comandos, 3 comandos previamente configurados. Opa, quais são os honeypots que foram comprometidos nesse momento? Opa, é esse. Retorna uma lista para mim. De um honeypot X, quais são as sessões de ataque? São essa sessão que correu naquele honeypot, indexada pelo timestamp. E, enfim, aquela sessão, eu quero visualizar aquela sessão X, retorna a sessão do que o atacante fez na máquina. Isso aqui é o Smart GUI. Na verdade, a interface Nicurse. Na verdade, eu achei mais fácil trabalhar com kernel do que Nicurse. Eu fazer um handler Nicurse é complicado. A pessoa que consegue fazer bem feito, tá de parabéns. É complicado, né? Então, tá aí. Então. Algumas informações eu retirei por questão de precaução, que eu não gostaria, depois de eu mostrar as precauções, eu não gostaria que o sistema seja utilizado ilicitamente. Informações isso aqui, na verdade, aquelas informações que eu quero capturar sem de backdoor. Eu particularmente, resolvi tirar essa implementação do módulo, porque isso pode facilitar a utilização ilícita do sistema. Então está aqui, ó. Os honeypots, eu seleciono um honeypot, ele mostra essa interface. Aqui, se você pegar o artigo do SSI, é a mesma interface,
a mesma figura, porque eu, para trabalhar com figura, sou uma negação também, então foi sacrificante para fazer um print screen nessa tela e retirar as cores. Então, resolvi fazer uma só. Então, aqui demonstra como é que a interface Ncurse vai estar mostrando os dados. Bom, algumas precauções. Eu errei, isso aqui eu errei no artigo, eu gostaria de agradecer ao revisor também, não sei quem foi, mas fez uma colocação importante aí. Configuração da máquina central. Esse aqui é um ponto de falha no RANET. A rede administrativa, em ponto algum, pode ser acessada. Então, tem que ser uma rede segura, tem informações confidenciais referente à RANET lá. Como vai ter a máquina central é um ponto de acesso entre a RANET e a rede administrativa, então tem que tomar certo cuidado com relação à configuração da máquina, para evitar buffer overflows, até patch de kernel, a gente coloca na máquina, para evitar que a máquina seja comprometida por uma falha na aplicação. Com certeza tem muita falha na coisa que eu fiz. Então eu prefiro estar configurando a máquina de forma segura, de forma que ninguém consiga acessar a outra rede. O Collector e o Smart Server também trabalham em modo enjaulado, com baixo privilégio. Se alguém conseguir um acesso a alguma vulnerabilidade, o cara vai ter que utilizar algum privilégio installation para poder virar administrador da rede, uma vez que esses modos rodam inicialmente como superusuário. Criptografia na transação dos módulos e alguma política de desenvolvimento da máquina, do sistema. Eu adotei não estar utilizando, como se diz, modificação no cabeçalho TCP/IP, ou seja, o IP de origem da máquina, porque isso pode dificultar encontrar a utilização do sistema. Então, ou seja, o IP de origem da máquina e o IP de origem da máquina é o próprio honeypot, o destino é uma máquina fixa, o endereço de internet são iguais, as portas BP de origem e destino são iguais também. Aquela forma que eu mostrei de estar capturando senha lá, eu retirei. Eu prefiro fazer uma análise em cima do artefato, né, para tentar identificar qual é a senha do backdoor do que utilizar o sistema. Mas nada impede também que o cara altere o código, mas só a gente adotar algumas pequenas precauções de não utilizar o sistema de forma ilícita, a gente já exclui uma grande gama desses script kits, que a maioria não tem noção nenhuma de programar, só pega a ferramenta e utiliza. São alterações simples, o pessoal que entende programação bate o olho e sabe, opa, tem que alterar aqui, tem que alterar ali. Mas mesmo assim, a gente exclui muita gente. Isso a gente analisa pelo nível de certos atacantes que comprometem a RANET. A gente vê que realmente o nível de alguns são muito baixos. Então esse modo mês aqui tão estranho, infelizmente, dado real do atacante acessando a máquina, realmente eu não tenho. Eu estou esperando alguém lá, eu coloquei uma máquina só na RANET. Tem hora que a gente consegue bastante acesso, mas quando a gente quer que realmente a máquina seja comprometida, não é comprometida. Então, tem gente que não quer, eu quero que a máquina seja, para poder estudar, para ver se realmente o sistema... Avisa que aquela máquina está fácil, não é difícil de chegar aqui. Tá louco? Mas não é isso que você quer? Não, mas não é assim, o objetivo não é esse da RANET. Né? Então, é isso aí. Bom, terminar a informação de acompanhar o ataque de forma real. Na verdade, eu quero acompanhar o ataque à medida que ele acontece. Eu tenho que estar dando um tail -F no arquivo de sessão, eu consigo acompanhar o decorrer do ataque. Mas eu estou acompanhando pelo Ncurse, então é só arrumar um Ncurse para fazer o acompanhamento. Tratar rootkey de kernel, porque uma vez que eu trabalho algumas alterações na tabela de system call, um outro modo pode estar atrapalhando o meu sistema. Mas eu tive algumas ideias. Se alguém fizer uma pergunta sobre isso, eu vou mostrar a minha ideia. Tomara que alguém faça a pergunta, como é que eu vou tratar isso, porque eu não vou fazer porque não tem tempo. Mas eu tenho uma ideia que eu pensei no hotel, pensando que alguém ia perguntar isso para mim. Aí eu passei, não, espera mesmo, ontem, depois do coquetel, eu passei madrugada, lá, o Augusto dormindo, porque bebeu pra caramba lá. E eu, até madrugada, rabiscando papel para tentar uma solução. Mas, valeu. Isso daqui eu pensei, a princípio, eu coloquei como trabalho futuro, mas eu acho que eu não vou estar implementando isso, porque isso também tem vários códigos por aí, só alterar. Mas eu não quero adotar essa solução, prefiro utilizar o disquete mesmo. O cara coloca um disquete lá e carrega o módulo na mão. Expandir para outros sistemas operacionais e implementar algumas ideias futuras que venham a acontecer. Bom, demorei, mas é isso que eu queria apresentar.
Perguntas? Desculpa, eu estou me apresentar para o meu segundo congresso, então eu não tenho ideia, nem as manhas não. Então, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, a gente estava aqui confabulando, eu e o Fred, né? Será que não existe um anti-HoneyNet Alliance? Vou explicar. Não, é sério. É o seguinte, será que não existem pessoas mapeando HoneyNets? É uma coisa que a gente estava aqui, surgiu agora com essa ideia. Será que não existe alguém mantendo? Porque não tem tantas HoneyNets, entendeu? Será que não tem alguém fazendo um tipo banco de dados e registrando, ali tem, não vai lá não? Só uma provocação. Faz sentido. Não, é uma boa colocação, mas a gente consegue tentar configurar as máquinas, tem certos padrões que a gente configura de forma para não deixar vestígio que é uma HoneyNet. São dados reais, inclusive o Lúcio lá para responder, que ele que realmente faz o deployment das máquinas, algumas precauções de criação de contas de usuário, movimentação de dados, tal, de forma para parecer que realmente a máquina é uma máquina real. Então, se a gente não pode deixar certos deslizes, né? Esses pequenos deslizes que pode fazer com que o atacante perceba que está numa HoneyNet. Lúcio, pode complementar aí. Bom, só identificando o Lúcio do INPE. Adriano, só para complementar, eu já vi uma discussão em listas aí, de um pessoal criando um grupo anti-HoneyNets, né? Não o HoneyNet Alliance, mas um grupo contra HoneyNets, justamente para essa identificação, e o outro já saíram algumas ferramentas que tentam identificar se o sistema que o atacante está tendo acesso é um VMware ou não. Então, honeypots virtuais, que é uma outra linha que pode utilizar VMware ou UML, tem exploits ou algumas aplicações que identificam se aquela máquina realmente é um honeypot ou não. Então, só nessa linha. Inclusive, no começo, eu comecei a fazer um estudo sobre o UML, né, o User Modeling, para quem não conhece, são as máquinas virtuais. Inclusive, esse sistema eu desenvolvi em cima de VMware e UML, porque eu cansei de travar minha máquina no começo para erro de programação em módulo lá. Carrega um módulo lá errado, trava tudo. Então, aí estava estragando meu file system, né? Aí eu resolvi estar utilizando máquinas virtuais realmente para programar. Mas, ao utilizar máquinas virtuais, a gente percebe que tem certos detalhes nas máquinas virtuais que podem levar ao indício que realmente é uma máquina virtual. Configurações de devices diferentes, algumas informações de rede e tal. Inclusive o ML, quando eu estava tirando aquela função para enviar dados, realmente o ML ele envia dados pelo loopback. Já o VMware tem uma certa inteligência, ele manda via TH0 e recebe via TH0 também. Pelo menos há essa comunicação entre as interfaces. Já o ML tem certos deslizes, né, digamos assim. Pergunta? Marlon, do Tribunal Regional Federal de São Paulo. É o seguinte, algum tempo atrás, a gente estava lendo numa Linux Journal o seguinte, sobre a possibilidade de você ter uma monitoração desse tipo, não sei se aplicada a HoneyNet, em que a máquina que o sensor coleta os dados, ele envia através de uma rede segura ou uma rede isolada os pacotes contendo os dados log por meio de broadcast, não usando um IP específico. E uma outra máquina que registraria os logs faria a captura desses pacotes desse broadcast, identificando o tipo de pacote, e não por meio do IP. Isso não seria uma forma de você impedir, por exemplo, que o atacante conseguisse detectar que alguém está alugando aqueles pacotes ou que aquele sensor está mandando dados para algum lugar? Bom, para aí a gente utiliza essa técnica de ocultar tráfego de rede. Naquela máquina que está o sistema, eu posso garantir que não vai perceber que está sendo dado